Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje em Isaías 21. Isaías 21, pastora Lenita coloca aí no YouTube. Isaías 21 a partir do 1. E eu arrumei uma Bíblia com letra grande. Eu acho que isso diz sobre o momento que eu estou chegando na minha vida. Ai. Tá tudo bem. Aí nessa hora a pastora Tatiana olha para mim com cara feia. Pastor, eu estou fazendo os exercícios, tanto que eu vou conseguir ler tudo o que está escrito aqui. Glória a Deus, amém? Eu tô bem. Isaías 21. Predição da queda da Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderam de mim como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor. Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vi. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares, então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você entende muito bem o que é Babilônia do ponto de vista espiritual. Sabe, quando a gente fala rainha da Babilônia, quando a gente fala Babilônia, porque existem determinadas coisas, nosso Deus é um Deus de muitos mistérios, né? E tudo que ele fala sempre tem uma questão física, o que a gente está vivendo no mundo, e uma questão espiritual. As coisas de Deus são assim, né? As coisas de Deus todas elas têm significados. Aquelas coisas que a gente faz na terra se conectam nos céus, né? A gente abre os céus, a gente traz a existência do céu, determinadas coisas na terra, né? A gente vive assim, né? Nós somos o único ser que Deus criou, que é corpo, alma e espírito. Nós somos o único ser que vive no plano físico e também vive no plano espiritual. Então, muitas vezes a gente precisa compreender o que determinadas coisas significam no mundo espiritual também. Tá? Eu costumo dizer isso porque às vezes as pessoas criam muitas religiosidades, elas criam regras de homens, né, em cima das coisas que são espirituais e que são de Deus. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você fosse numa igreja há 40 anos atrás e um homem tivesse sem chapéu, ele era mal visto, parecia que ele estava desrespeitando a igreja, sabe? E você chega hoje na igreja, você vê um homem de chapéu, você acha estranho, né? Porque ninguém mais usa chapéu. Porque não eram coisas da espiritualidade, não eram as coisas de Deus, eram coisas que os homens acrescentavam nas coisas de Deus, né? E a gente sempre tem que entender um pouco sobre isso. Algumas coisas às vezes parecem pequenas, mas elas são muito grandes no ponto de vista espiritual. Você já viu como é fácil, por exemplo, uma pessoa ser salva? Romanos fala que a pessoa precisa crer no coração dela que Jesus morreu e Jesus ressuscitou e que está ao lado do Pai e que ele morreu pelos nossos pecados. Quem fez isso tudo foi Jesus. O que Romanos diz que a gente precisa fazer é crer no nosso coração e falar com a nossa boca, né? A gente confessar com a nossa boca que Jesus fez todas essas coisas. E às vezes quando você vai falar da salvação para alguém, você fala sobre essa coisa de Romanos e a pessoa pensa, mas é só isso? É só isso que eu preciso fazer?
É só isso. É só isso que você precisa fazer. Porque é só isso que Deus mandou você fazer. Sabe? Porque tem uma coisa de fé aí muito grande. Né? Ou quando as pessoas falam assim, pastor, mas e a ceia? E aí às vezes as pessoas falam assim, mas vocês ceiam na terça-feira? Ah, mas a igreja fulana ceia no sábado. A igreja beltrana ceia no domingo. Vocês ceiam na primeira terça-feira? Aonde que está escrito isso na Bíblia? E aí eu falo, olha, na Bíblia não está escrito nem na primeira terça-feira, nem na última, nem na terça, nem no sábado, nem no domingo. Na Bíblia está escrito que a gente precisa fazer aquilo em memória de Cristo. Né? E se você fosse pegar aquilo que está escrito na Bíblia só do ponto de vista físico e achasse que aquilo é o ponto de vista espiritual, a ceia deveria ser feita por 12 homens, e nenhuma mulher e nenhum homem a mais, sabe? E deveria ser sempre desse jeito, e não é. O que é a ceia? A ceia é você partilhar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. É isso, quando você está numa igreja, ou você está na sua casa e tem várias pessoas e oraram e entregaram aquilo e consagraram a Deus e vocês fazem parte da ceia, você está dizendo que você faz parte de um mesmo corpo. E você está dizendo que você recebe o sacrifício de Jesus e que você é limpo e purificado pelo sangue dele. Assim também é Babilônia. E a gente está falando aqui da queda de Babilônia. Babilônia significa, do ponto de vista espiritual, principados, potestades, o reino de Satanás na terra. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E eles ficaram muito tempo lá. E eles passaram muita coisa na Babilônia. E foi o momento em que eles foram escravizados. E antes deles serem escravizados, fisicamente, Deus estava avisando que eles tinham que tomar cuidado espiritualmente. Deus dizia, olha, vocês precisam se converter de verdade, né? Vocês precisam se arrepender dos pecados que vocês fazem. Vocês precisam parar de idolatrar outros deuses. Vocês precisam parar de fazer as coisas que me desagradam. Porque, caso contrário, eu vou entregar vocês na mão de um povo inimigo. Então, Deus vinha dizendo para eles que eles deveriam se consertar. Que eles deveriam passar por aquele processo. Caso contrário, o processo pelo qual eles passariam seria muito mais difícil. Porque Deus faz isso na nossa vida, sabe? Deus faz isso com cada um de nós. Ele gostaria de resolver todas as coisas da nossa vida por amor. Ele gostaria de virar para você e falar assim, filho, você faz tal coisa que me desagrada. E você vai lá e pede perdão e conserta. Mas quem é pai sabe que não é assim que funciona, né? Você fala uma vez, você fala duas vezes e tal, aí de repente você é obrigado a pôr de castigo, aí você deixa sem tablet, aí você deixa sem televisão, aí você fala, você está uma semana sem tecnologia, né? Porque, de alguma forma, você precisa educar o seu filho, né? Inclusive as pessoas vão mudando, né? Porque eu me lembro que o castigo que minha mãe me dava é que eu ficava uma semana sem poder sair de casa. Ela fala, você está uma semana sem sair de casa. E eu morava no primeiro andar e eu via os meus amigos jogando futebol da janela, assim, e aquilo me doía um monte porque eu queria jogar futebol com eles e eu estava sem sair de casa de castigo, né? Se você falar pro seu filho hoje que ele está uma semana sem sair de casa, ele vai rir da sua cara, porque ele vai ficar no tablet, vai ficar no videogame, tal, né? Então a gente tem que... até o jeito de agir. Mas o fato é, nós que somos muito menos inteligentes, nós não temos a sabedoria de Deus, nós sabemos que às vezes, para nós educarmos os nossos filhos, a gente precisa fazer algumas coisas que são difíceis. A gente precisa deixar que eles passem por coisas que são difíceis. Mas antes de permitir que eles passem por isso, a gente avisa. A gente fala, filho, não faz. Filho, não faz. Né? Eu até sou diferente da Tati, porque a Tati fala, filho, não faz, eu falo, se fizer e acontecer, o que eu vou falar? E eles já falam, bem feito. Aí eu falo, porque às vezes eu deixo, né, acontecer para eu poder falar, bem feito e tal. Né? Mas Deus nos educa e nos prepara da mesma forma. E Deus foi avisando o povo dele. Deus avisou o povo dele que eles seriam levados cativos. E eu vou te falar, às vezes as pessoas falam assim, mas como povo de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus, todos nós fomos criados por Deus. Tá? Um dia desse eu estava ouvindo uma passagem, e é uma passagem em que o povo de Deus chega numa determinada terra, e eles... E Deus fala que é para eles chegarem lá e matarem todas as pessoas que estão lá naquela terra. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu ficava pensando, por que Deus mandou matar, né? Por que Deus não falou para eles se converterem? Por que Deus não transformou cada um deles e tal? E aí, só que às vezes a gente lê 2, 3, 4 vezes a mesma passagem na Bíblia e Deus vai mostrando coisas que a gente não tinha visto antes, né? E aí eu estava vendo de novo e aí Deus explicava e falava assim, e Deus mandou que destruísse aquele povo
pelas coisas que eles faziam, né? Porque eles matavam os próprios filhos em sacrifício, porque eles faziam uma série de coisas que desagradavam tanto a Deus, entristeciam tanto a Deus, sabe? Que Deus falou para aquele povo ser exterminado. Mas existia um povo que sempre foi cuidado, que era o povo de Deus, que é como a gente faz com os nossos filhos, né? E aí você pensa, mas eu não sou esse povo de Deus. É porque um dia Deus falou assim para Abraão, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do deserto. A sua descendência vai ser maior do que isso. E quando Deus estava dizendo isso, a areia do deserto era a descendência física de Abraão. Mas as estrelas eram a descendência espiritual. Cada um de nós é descendência espiritual. Porque a palavra de Deus fala que quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser filho de Deus por adoção. Você era criatura de Deus e você passa a ser filho de Deus por adoção. E Deus tem um cuidado diferente com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos você também vai parar na sua Babilônia. O povo de Deus foi parar na Babilônia. Eles foram levados escravos para a Babilônia. E ali Babilônia representa tudo o que tem de ruim. Toda idolatria, toda escravidão, toda perversão sexual. Tudo o que você possa imaginar que desagradava a Deus era a Babilônia. E eles foram todos levados cativos para a Babilônia. E Babilônia foi um dos primeiros reinos que dominou toda a terra. Eles dominavam uma vasta extensão. Tudo que era conhecido era dominado pela Babilônia. Assim como a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo hoje, em muitos casos, é a Babilônia. Onde a gente vive é a Babilônia. O que acontece ao nosso redor, ao nosso lado, é a Babilônia. Mas assim como havia pessoas ali dentro da Babilônia, como por exemplo a pastora Tatiana pregou semana passada sobre Daniel, que estava ali dentro da Babilônia. Haviam pessoas que não se curvavam, haviam pessoas que continuavam firmes nos caminhos de Deus, independentemente de onde elas estavam. Assim precisa ser você no mundo em que você vive. Você vai ser sempre cercado de oportunidades de dar um jeitinho para poder resolver determinada coisa, de usar de mentira, sabe, de resolver as coisas das piores maneiras possíveis, assim. Existem lugares que se você for e você disser, por exemplo, que você é um homem fiel, as pessoas vão rir da sua cara. Porque naquele ambiente o ser fiel é o cara trouxa. E vai dizer, não, você é fiel, mas ela não está sendo. Esses dias eu até estava vendo um vídeo e eu vi um negócio que me chocou tanto. Me chocou, primeiro pelo que a pessoa estava dizendo e segundo por as pessoas acharem que aquilo era normal. Porque o cara estava falando sobre sinais de traição, né? E aí ele estava falando sobre alguns sinais de quando os homens traem e tal. E aí estava um homem e uma mulher, especialistas assim, no assunto. Aí eles estavam falando sobre isso. E aí, de repente, o cara falou assim, olha, a mulher consegue perceber esses sinais. Ela sempre vai perceber isso. E se ela não faz nada com relação a isso, é porque ela também está fazendo do outro lado. E eu pensei, nossa, mas... E na hora eu estava pensando assim, mas os casais todos que eu conheço são assim, e nenhum deles é sinal de traição, eles só são, um cuida do outro, o outro, né? E tem a liberdade de sair, de fazer as coisas, porque um confia no outro e tal, mas assim é quando a gente está no mundo. Quando a gente está em Babilônia, a gente é instado a ser como as pessoas que moram na Babilônia. Foi assim que surgiu o jejum de Daniel, por exemplo. Daniel não quis comer a comida da Babilônia, que era consagrada a outros deuses. E aí ele comeu aquilo que ele sabia que faria bem para ele, segundo as coisas de Deus. Daniel foi parar na cova dos leões porque ele sabia que ele deveria louvar a Deus. A gente passa por isso todo momento. Todo momento. Espiritualmente, Babilônia é o que está ao nosso redor. A gente só não enxerga, porque às vezes a gente não sabe que a gente está passando por uma batalha dentro do terreno do inimigo. Isso é o que acontece. Nós parecemos maioria, mas nós somos minoria. E a gente está sempre no terreno do inimigo. E o que nos cerca são as coisas do inimigo. São o jeito de pensar do inimigo, o jeito de falar do inimigo, o jeito de fazer negócios do inimigo, sabe? É o jeito de você trabalhar no inimigo. Aquele cara que trabalha certinho, que é um bom funcionário e tal, o cara é trouxa. Porque, poxa, ninguém faz desse jeito, só ele. Sabe? Por que eu vou agir desse jeito se os outros agem desse jeito? Por que eu vou fazer isso se os outros fazem isso? Cara, você tem que fazer porque aquilo agrada a Deus. Sabe que eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã. E aí eu estava lendo aquela passagem em que João e Pedro estão falando de Deus. E aí eles são levados diante dos sacerdotes
porque eles estavam falando de Jesus Cristo, né? E eles não queriam que eles falassem de Jesus Cristo. E eu não sei se você já percebeu um pouco mais a fundo como que é essa passagem. É muito interessante. Eles curam um aleijado, o cara era aleijado há 40 anos, ele de nascença. Eles curam, e aí o sujeito fica super feliz porque foi curado e tal, e eles estão falando sobre aquilo, e de repente eles estão pregando e estão falando de Jesus para aquelas pessoas, eles são tomados pelo Espírito de Deus, e eles começam a falar para aquelas pessoas todas sobre o arrependimento, sobre o sacrifício de Jesus e tal, e eram 5.000 pessoas. Isso porque às vezes você pensa assim, não, estão ali, né? No cantinho, às vezes a gente vê uns filmes de Jesus, uns filmes dos apóstolos, a gente pensa que é um pouquinho de gente, né? A Bíblia vai falar que eram 5.000 pessoas, né? Eles estavam falando para 5.000 pessoas, várias pessoas que aceitaram a Jesus, que se converteram e tal, e aí eles são levados diante dos sacerdotes, e aí os sacerdotes começam e os sacerdotes se veem numa posição muito ruim, porque eles não podiam simplesmente fazer mal para aqueles caras, porque o aleijado curado estava ali, curado na frente de todo mundo, falando para todo mundo que ele tinha sido curado, todo mundo louvando, engrandecendo a Deus, e tinha 5.000 pessoas que tinham aceitado Jesus. Ali tal, aquela multidão toda. Então eles só fizeram como a pastora Tatiana pregou na semana passada, eles rugiram. Eles rugiram como leão, eles ameaçaram Pedro e João. Eles ameaçaram e eles falaram, olha, vocês não vão mais falar de ninguém, de Jesus Cristo, vocês não vão mais fazer isso. Vocês não vão mais fazer, porque senão a gente vai fazer algum mal para vocês. E eles falaram que eles iam fazer sim, né? E aí os caras falaram, não, vocês não vão fazer. E aí eles saem de lá, eles encontram os outros apóstolos, eles encontram aquela multidão, e eles contam o que aconteceu, e eles continuam falando de Cristo, sabe? Eles não tiveram medo do que rodeava cada um deles. Eles podiam ter morrido, podia ter acontecido tanta coisa com a vida deles, e eu estava lendo essa passagem, e eu estava pensando, nossa, cada um deles padeceu de um jeito, às vezes, tão difícil, sabe? Um foi ficar preso na ilha, o outro, sabe, foi crucificado de cabeça para baixo, tanta coisa que aconteceu com cada um deles, e aí você pensa assim, mas o final deles não foi bom. Quem disse que o final deles não foi bom? Quem disse, sabe? A gente vive num mundo em que parece que as pessoas terem dado certo nos caminhos de Deus é as pessoas terem dinheiro, as pessoas terem sucesso profissional. Não, a gente dá certo nos caminhos de Deus é a gente falar de Deus, é a gente transformar outras pessoas, é a gente não se submeter à Babilônia, é a gente não se submeter ao que nos cerca, ao que acontece ao nosso redor. Inclusive, a Bíblia diz que a gente vai passar medo sim, porque diz que o diabo circunda você como um leão, mas que se você resistir, ele vai fugir de você. É interessante isso, porque diz que ele está ali com um leão, como um leão que espera para te devorar, mas ele só te devora se você fugir. Porque se você resistir, é interessante isso, sabe? Porque quando você tem coragem, a primeira coisa que acaba é o medo. Então, quando você e o diabo só vive de quem tem medo. De quem tem medo ou de quem tem pecado. E você ter pecado é porque você entrou na Babilônia e agiu como na Babilônia. Você permitiu que Babilônia agisse sobre você. E aí eu vou te falar uma coisa, foram muitos anos de cativeiro. Mas foram muitos. Foi muito tempo do povo de Deus ali. Mas primeiro que para Deus era pouco tempo. Segundo que para o povo, a história do povo de Deus, não era tanto tempo assim. Terceiro que Deus tinha promessa. E às vezes você pode até achar que a promessa de Deus passou, que ela ficou para trás, que você não vai receber mais. Mas se você estiver firme ali e você não se corromper pelo que está ao seu redor, a promessa de Deus vai se cumprir. Deus estava falando ali em Isaías sobre a queda da Babilônia. Porque cai. Porque espiritualmente, se você está ligado a Deus, se o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus, é impossível você perder. Só que quando a gente está passando por determinadas situações, não parece que a gente vai ganhar. Não parece que a gente vai ser vencedor. Porque a gente enxerga todo aquele sistema ao nosso redor. Eles enxergavam reis, eles enxergavam exércitos, eles enxergavam todos os inimigos. Ali não parecia ter vitória para eles. Não parecia. Mas Deus levou aquele povo ali com um propósito, para poder transformar aquele povo, para fazer aquele povo ser diferente. E olha, eu vou te falar uma coisa, tem uma coisa que toca muito no meu coração, que é saber que eu estar nos caminhos de Deus faz com que os filhos dos meus filhos sejam abençoados.
Isso é uma promessa de Deus tão bonita, sabe? Eu acho tão bonito quando ele fala assim, olha, porque os filhos dos seus filhos e as próximas gerações serão abençoadas. Significa que naquele dia em que você resolveu não ser corrompido por tudo que tem ao teu redor, você está abençoando o teu neto, o teu bisneto, o teu tataraneto. Porque a Bíblia fala sobre iniquidade. Iniquidade são aquelas maldições, são aqueles pecados que vêm de gerações, né? Então, às vezes, a gente vive determinados pecados que vêm de gerações. Às vezes, o avô era viciado em jogo, o pai era viciado em pornografia, o filho é viciado em bebida. E você pensa, mas são coisas diferentes. Não, é um pecado geracional, é um demônio de vício que está ali, né? E às vezes a gente precisa quebrar isso. Tem momentos que a gente precisa fazer orações, a gente precisa quebrar maldições na nossa vida, iniquidades na nossa vida, porque são coisas que vieram junto com a Babilônia na vida de cada um, na família de cada um. Mas o dia que você quebra, você está dizendo, o meu filho não vai ter isso. Você está dizendo, o meu neto não vai ter isso. O meu bisneto não vai ter isso. Nós não somos únicos, nós somos pessoas que geram gerações. E é importante a gente saber disso, é importante a gente sempre se lembrar disso, sabe? Um dia Babilônia cai na nossa vida, mas aquela planta, aquela semente que você plantou, ela vai frutificar ou para o bem ou para o mal. E aquela semente que frutifica para o bem, ela impacta todas as pessoas ao seu redor, ela impacta todas as outras pessoas. Né? E sabe que é engraçado porque cada um de nós às vezes se firma em alguma coisa diferente, né? Quando eu estou passando por determinados problemas, e eu passo problemas igual vocês todos, eu passo problema financeiro, eu passo problema de saúde, né? Hoje eu estou agradecendo um monte a Deus porque finalmente o plano de saúde disse que eu vou poder fazer infiltração no meu ombro, já está doendo há 2 meses e tal. Passo pelos mesmos problemas de vocês e tal, passo todos. Mas quando eu estou passando por problema, uma das coisas que mais me segura é o saber que eu estar seguro significa que aquela pessoa que nem nasceu ainda, que vai ser o meu neto ou meu bisneto, vai estar seguro e vai estar cuidado. Eu sempre penso muito nisso, né? Sei que às vezes a gente não pensa muito nessas coisas, mas eu falo assim, eu estar firme aqui significa que alguém vai estar firme lá na frente. Significa que eu estou plantando uma semente lá na frente, sabe? Eu gosto daquele louvor que fala os filhos dos filhos, sabe? Até 1000 gerações, né? Vocês sabem que eu não sou o cara que louva, né? Mas eu gosto, porque eu me lembro sobre isso, sabe? Eu me lembro que, assim como aquele povo de Deus foi pecando seguidamente e levou com que toda uma geração fosse para a Babilônia, aquela geração que estava na Babilônia, estava dentro da Babilônia. O fato dela ser transformada e ela não ser como a geração anterior, e ela ser uma geração que esteve firme nos caminhos de Deus, mesmo estando no centro da Babilônia, impactou positivamente a próxima geração e a outra geração, que são as gerações que voltaram para Jerusalém. Isso deixa a gente mais forte, mais consciente do que Deus está fazendo na nossa vida. Porque é assim que as coisas acontecem, mas independentemente de onde você estiver, haverá a Babilônia ao seu redor. Sempre haverá a Babilônia ao seu redor. Haverá pessoas, você pode às vezes ser um estudante e você vê a roda dos escarnecedores. São aquelas pessoas que estão falando mal das outras pessoas e você se coloca no meio daquilo. Você pode ser uma pessoa que está passando por problemas e de repente você se vê murmurando contra Deus e reclamando daqueles problemas. Sabe? Você vê um problema de saúde e você pensa, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Porque nós somos bons de reclamar das coisas para Deus, sabe? Mas a gente não é tão bom assim para poder agradecer, para poder enxergar os planos de Deus na nossa vida e nem para enxergar como a gente precisa ficar firme. Sabe, o grupo de louvor estava louvando aqui que a bondade de Deus nos persegue. A bondade de Deus nos persegue. Então por que a bondade de Deus não está 100% o tempo inteiro, a gente não passa por nenhum perrengue? Porque a bondade de Deus persegue a gente, mas a gente foge dela. A gente foge dela quando a gente não aceita o agir de Deus, quando a gente peca, quando a gente se suja, quando a gente endurece o nosso coração, quando a gente não perdoa, sabe? E cada uma dessas coisas que você faz, você permite que a Babilônia ao seu redor entre dentro de você. É por isso, inclusive, que a palavra de Deus fala que nós precisamos trocar os nossos corações. Que a gente precisa receber o coração de Jesus, porque Jesus era esse que perdoava a todo instante. Jesus era esse que era puro, né? A palavra de Deus fala que o nosso coração é duro, e a gente precisa trocar o nosso coração.
e receber o coração de Jesus Cristo? Porque a gente vai endurecendo. A gente vai endurecendo. E você vai vendo as coisas ao seu redor, e você vai deixando aquilo entrar dentro de você. E é interessante, hoje quando a gente subiu aqui e começou a orar para poder louvar, eu vi uma coisa tão bonita, sabe? Porque eu comecei a orar e eu comecei a pedir a Deus para esvaziar a mente de cada um de vocês, de tudo aquilo que não foi colocado por Deus. Foi a oração que eu fiz. Eu falei, Pai, tira da mente deles, do coração deles, da alma, do corpo, do espírito, tudo aquilo que não foi colocado por Ti dentro deles. Porque a gente começa a ser cheio todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu não sabia que Deus ia falar da Babilônia, mas era a Babilônia que vai entrando dentro da nossa mente. Porque você vai permitindo que aquilo aconteça na tua vida, sabe? As coisas que estão ao seu redor vão se enchendo. E eu comecei a pedir a Deus para esvaziar cada um de vocês disso. Tira, Pai, tira tudo aquilo que está no coração deles que não é seu, tudo que está na mente deles que não é teu. Derrama do seu agir, que o seu Espírito esteja aqui. De repente eu vi como se essa igreja, ela se levantasse, o céu se abria e a igreja era levantada, eu até me arrepio só de falar, e a igreja era levantada até os céus abertos assim, e aí eu falei, Pai, mas e as pessoas que estão em casa? E aí é como se cada pessoa daquela que está em casa se conectasse a esse céu que abria, sabe? Por quê? Porque quando a gente se limpa de tudo que está ao nosso redor, que não é bênção, que não é plano de Deus, que não é de Deus para a nossa vida, a gente se aproxima do trono de Deus. É assim que você se coloca diante do trono do Pai. Quando você começa a tirar de você tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é bênção, tudo aquilo que foi colocado pelo que está ao teu redor. A gente não percebe, porque Satanás é muito astuto. Satanás não chega para você e fala assim, e aí, endurece teu coração. Ele não chega para você e fala assim, fica com raiva, queira vingança, não perdoa. Não é assim que ele faz. Ele chega para você e ele vê aquela pessoa que você queria perdoar te fazendo mal de novo. Porque a palavra de Deus fala que essas pessoas são usadas pelo inimigo. E as pessoas que estão ao seu redor falam assim, nossa, se fosse comigo, eu é que não limpava meu coração, eu queria mais era ver cair. E você começa a ouvir, você começa a transformar aquilo dentro de você. E aí você pensa assim, eu queria ver essa pessoa, eu queria ver a justiça de Deus. Eu já me vi fazendo isso. Eu queria ver a justiça de Deus sobre a vida de fulano. E aí Deus tocou no meu coração e disse assim, a minha justiça faz com que a pessoa se arrependa e venha para os meus caminhos. Você está preparado para ver a pessoa nos meus caminhos? E eu tive uma vergonha tão grande de Deus, sabe? Porque Deus quer que cada um de nós estejamos nos caminhos dele. Você pode estar imerso no fundo do profundo da Babilônia. Mas se você fala, Pai, me perdoa, você é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que é tão forte quando você crê no teu coração e você confessa com a tua boca, porque você está dizendo, Jesus, me resgata. Me tira de onde quer que eu esteja. Fecha todas as cadeias onde existem fragmentos da minha alma, resgata todos os fragmentos da minha alma que ficaram pelo caminho. Porque eu não sei se você sabe, é isso que acontece. Quando você começa a pecar, quando você começa nas iniquidades, quando você começa a se envolver com as coisas da Babilônia, pedaços da sua alma são aprisionados. A sua alma começa a ser aprisionada. Sabe aquela área da tua vida que você percebe que ela não vai adiante, que ela não dá certo, que outras coisas vão adiante, aquela área não dá certo, e você tenta e não dá certo, e você não sabe o que está acontecendo. Em algum momento na tua vida, você abriu uma brecha, e você permitiu que algo da tua alma fosse aprisionado. Então a gente precisa orar para que essas coisas sejam quebradas. A gente precisa orar dizendo que a gente crê que Jesus Cristo faz isso na nossa vida, e dando a Ele todo o poder de agir sobre a nossa vida. E é por isso que a gente recebe o sangue dele. É por isso que a gente faz parte de um mesmo corpo. Por isso a ceia é tão importante. Porque a gente começa a se limpar e se purificar. Por isso pedir perdão é tão importante. Porque quando você pede perdão, você está deixando para trás aquela cadeia. Aquela você deixou para trás. Existem outras, mas aquela você deixou para trás. Porque a gente vai caminhando e parece que a gente vai deixando pedaços da gente pelo caminho. E a gente vai caminhando e a gente vai deixando pedaços pelo caminho. Cada vez que você se confrontou com Babilônia e você optou por Babilônia, você deixa pedaços seus pelo caminho. Sabe? Você é confrontado todos os dias. Tem um louvor que fala sobre isso, que todos os dias o pecado vem e me chama.
Todos os dias a tentação vem e me chama. É isso que fala, sabe? E é todo dia, todos os dias você passa por isso, eu passo por isso, cada um de nós passa por isso. E são pecados diferentes, às vezes é o pecado de inveja, às vezes é o pecado do orgulho, da autossuficiência, sabe? É o pecado de falta de controle, de querer ter o controle e não entregar a Deus, é falta de perdão. São tantos os pecados que a gente é confrontado todos os dias, e todos os dias você decide. Eu sou 100% de Deus, ou eu deixei esse meu pedaço para a Babilônia? Eu deixei esse meu pedaço para Satanás todos os dias, sabe? Esse é um louvor que ele é muito profundo, porque ele fala sobre isso. Todos os dias o pecado vem e me chama. Todos os dias as tentações vêm e me chamam. E aí ele diz, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Né? Porque você pode escolher todos os dias. Pastor, e as coisas, todas as vezes que eu escolhi outras coisas e ficaram para trás. Todas as vezes que eu escolhi o adultério, todas as vezes que eu escolhi a mentira, todas as vezes em que eu escolhi o vício, o que eu faço? Você pede perdão sincero e pede para que o Espírito de Deus haja sobre você, para que você não peque mais. E pede para que o sangue de Jesus te limpe de tudo isso. Porque espiritualmente isso é muito forte. Você pode pensar, mas eu estou só falando. Não, você não está falando. A palavra de Deus diz que aquilo que você liga na terra, liga no céu. E aquilo que você desliga na terra, desliga no céu. Você tem o poder de desligar todas as cadeias que existem na sua alma. Você tem o poder de ligar todas as bênçãos que Deus tem para você. As promessas de Deus não voltam em vão. Deus tem um monte de promessa na sua vida. Ele quer realizar as promessas todas na tua vida. Mas para ele realizar as promessas todas na tua vida, você precisa estar na posição de receber as promessas. E às vezes você tem determinada coisa suja na tua vida que não permite que você receba essa promessa. E eu vou te dizer o que é virtude de Deus. Olha, tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que eu penso, isso é virtude de Deus, sabe? Que é, Eliseu morreu de uma doença muito forte e foi enterrado. E aí, eles estavam indo enterrar um outro jovem e eles foram atacados por um outro povo. E no que eles foram atacados por um outro povo, eles estavam com pressa, eles queriam fugir de qualquer jeito e tal. Então eles não enterraram direito o rapaz. Eles só jogaram o corpo do rapaz morto em cima dos ossos do Eliseu, na mesma cova. Sabe o que aconteceu? O rapaz ressuscitou. É isso que diz a palavra de Deus. Sabe? Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou. A gente sabe que Jesus ressuscitou Lázaro. A gente sabe dessas coisas todas, do poder de Deus. Mas às vezes a gente não entende o poder da virtude de Deus, de você estar cheio do Espírito Santo, de você estar cheio de Deus, cheio do agir de Deus na tua vida. Você está morto, o teu osso está lá, dentro da cova, e você é capaz de fazer uma pessoa viver de novo. Esse é o poder do agir de Deus. Não tem nada na tua vida que você não tenha o poder de quebrar, que você não tenha o poder de transformar, que você não tenha o poder de fazer novo de novo. E eu sei que existem áreas na tua vida, existem áreas na minha vida, que a gente é confrontado porque a gente já tentou um monte e não conseguiu. Às vezes você não consegue largar um vício, às vezes você não consegue mudar um hábito, às vezes você não consegue... Tem aquelas pessoas que já tentaram abrir 5, 6 negócios, todos faliram, ou aquelas pessoas que já tentaram trabalhar 10 vezes com aquela mesma coisa e foram demitidos e não conseguiram, tal. E aí você pensa, isso não é para mim. Não, isso não é para você sozinho. Isso é para você quando você sai da Babilônia, porque a Babilônia cai. Porque a promessa de Deus é cair. Eu sempre me lembro quando o meu irmão pregava e ele falava assim, eu com Deus sou maioria. E ele está certo, sabe? Eu falei, eu com Deus sou maioria. Porque o único jeito de você perder é você se entregar. Porque se você estiver firme nos caminhos de Deus, você vai vencer sempre. Você pode não vencer hoje, porque não é hoje que Deus está trazendo essa vitória para você. Mas você vence hoje quando você escolhe Deus. Você escolhe Deus todos os dias. Todos os dias. E eu acho incrível, sabe? As pessoas que estavam no cativeiro escolherem Deus. Porque uma coisa é você escolher Deus lá em Jerusalém, que todo mundo escolheu Deus. Sabe? Uma coisa é isso, você está lá em Jerusalém, todo mundo escolheu Deus, você escolheu Deus também. Porque aí você tem um monte de amigo que também escolhe Deus, tal, é fácil.
sabe? É fácil, né? Você tá lá, escolheu um monte de gente que também escolheu Deus, tal. Tava conversando com a minha filha hoje no carro e ela falou assim, pai, conheci um menino que ele fala de Deus para todo mundo na rua. As pessoas não conhecem ele, ele fala de Deus. Ele mudou de escola, chegou na escola nova agora, converteu um monte de gente, levou um monte de gente para a igreja. Primeiro começou a falar de Deus, o povo não gostou dele não. Começou a olhar para ele de cara feia, tal, não sei o que, ele ficou até meio sem amigo. Aí o irmão dele, que é mais velho, chamou ele para ele poder ficar no meio dos mais velhos. O irmão é ateu. Chamou ele para poder ficar no meio dos mais velhos e começou a falar de Deus para todo mundo, converteu os mais velhos. Aí os mais novos pensaram, ele é amigo dos mais velhos. Aí vieram falar com ele também, ele converteu os mais novos também, que era da idade dele. Mas, e aí eu falei, Ana, eu admiro tanto essas pessoas, porque eu não sou essa pessoa que sai na rua, né, falando de Deus, fala, peraí, vem cá, fala de Deus, sei o quê. E aí ela falou assim, não, eu tenho uma amiga da igreja que tá lá na mesma escola, e ela falou para mim assim, eu tô na escola desde sei lá quantos anos de idade, e eu nunca falei. E esse cara converteu um monte de gente, sabe? Por que isso? Você é Deus, sabe? Por que isso? Você é Deus. Difícil é você ser amigo de Deus quando você tá na Babilônia. Quando você tá no meio das pessoas que pensam diferente. Quando você é empresário, está no meio de um monte de empresário que sonega e você fala, não, eu vou pagar imposto. Quando você é trabalhador, você está no meio de um monte de trabalhador que finge que trabalha, porque falar meu salário é pouco mesmo, e você trabalha certo porque Deus falou na palavra dele que tudo que a gente faz tem que fazer com excelência. É assim que você escolhe ser diferente, sabe? Quando todas as pessoas ao seu redor são pessoas que traem, você é fiel. São as pessoas que vão para o futebol, você vai para a igreja. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e aí tinha um trabalho, e aí ela, para mim, na verdade, ela trabalha para mim, e ela falou assim, chefe, desculpa, eu não vim de manhã, eu só vim à tarde, era domingo, porque de manhã eu tenho um trabalho na igreja. E aí eu precisava trabalhar para Deus. Hoje de manhã, eu sei que trabalhar para o Senhor é importante, mas eu resolvi tudo à tarde. Eu falei, tá certo, é colocar Deus em primeiro lugar. Sabe? Me lembro quando eu fui fazer o meu mestrado, e eu passei em primeiro lugar no meu mestrado porque eu era bom? Não, porque o tempo de estudar, de me preparar para o mestrado, eu preparava a pregação, porque eu pregava toda semana. E aí eu falei, Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar e o Senhor me ajuda aí. O Senhor resolve aí, Pai. Sabe? Mas todos os dias você é confrontado. Porque tem o caminho fácil, entre aspas, fácil. E eu vou te dizer que ele não é fácil, porque até nisso Satanás te engana. Porque quando você está em Babilônia, as coisas que aprisionam a sua alma, as pessoas fazem parecer para você que elas são libertadoras. Porque as pessoas falam para você, isso é liberdade, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Mentira. É uma prisão, porque você não consegue viver sem aquilo. Se você não consegue sentir vontade de fazer algo e não fazer, você é escravo do seu sentimento. Então não é liberdade. Não adianta. É assim que a gente sabe se a gente está em Babilônia ou não. Porque você até sente vontade, mas você não faz. Porque você tem temor a Deus. Porque você escolhe Deus. E não interessa qual o tamanho do lugar onde você está, do deserto onde você está, da dificuldade que você está, da Babilônia onde você está. Ela vai cair. Ela vai cair. E olha, eu tô arrepiado porque ela vai cair. Ela vai cair. Eu quero fazer uma oração com você hoje mais forte, assim, mas primeiro a gente vai pedir para Deus revestir a gente. Vocês vão orar por mim primeiro, e depois eu vou orar por vocês. Porque Deus me mandou orar para quebrar todas as cadeias que aprisionam a alma de vocês. Então vocês vão se colocar de pé. Estenda suas mãos em minha direção. Amém? Pai, eu me coloco diante de Ti agora, Senhor. Eu te peço revestimento, Pai. Senhor, erga muralhas de fogo em meu redor e meu derredor, Pai, e de tudo aquilo que eu chamo de meu. Não permita nenhuma seta, nenhuma retaliação, nenhum laço de Satanás. Senhor, que seja o seu Espírito agindo aqui. Pai, estou fazendo a tua obra. Me protege, Senhor. Eu entrego a Ti, Pai, todas as pessoas aqui me protegendo, e eu entrego a minha vida e dos meus a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Agora põe a mão no teu coração, a outra mão na tua mente. Pai, eu entrego agora a Ti, Senhor, cada pessoa que está aqui. Senhor, que o seu sangue de poder haja sobre a vida de cada um. Jesus amado, vá quebrando agora
toda a cadeia, dê ordem aos seus anjos, arcanjos e querubins, resgata todo o fragmento da alma. Senhor, tudo aquilo que eles fizeram que te desagrada, que te entristece, todo pedaço da alma que ficou para trás, eu resgato agora, Senhor, que toda a alma seja inteira, entregue a Ti, consagrada a Ti, cheia do Teu Espírito, do Teu sangue. Senhor, eu entrego a Ti, derrama a sua virtude, venha limpando, purificando, sai tudo aquilo que não é de Deus da vida deles. Eu quebro, eu desfaço agora, eu declaro a Tua vitória, o Teu agir, Pai. Reconstitui, Senhor. Coloca cada um deles diante de Ti. Que eles sejam transformadores de onde eles estejam e não sejam transformados. Que eles escolham a Ti todos os dias, Pai. O Seu Espírito transforme cada um. Troca esse coração, toca essa mente. Tira tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Abençoa, Pai. Da Sua vitória eu declaro a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.